O ego é um personagem, que nós chamamos de complexo do eu. Ele está no centro da luz da consciência. Essa consciência é limitada, superficial, sendo que é a parte mais superficial da personalidade. Sendo que o inconsciente profundo é a personalidade real, porque ela é a soma de todas as personalidades, inclusive a superficial. Dentro dessa lógica, o eu ou o ego, nós não vemos essa palavra ego em Allan Kardec, ele chega a mencionar o eu, usa esse termo. Quando você vai ler o Livro dos Espíritos, ele fala eu. Você não vê a palavra inconsciente, mas ele fala de véu do esquecimento. Está lá. Esses nomes não aparecem na obra kardeciana, mas eles estão lá em sinais motivadores para a psicologia espírita. E Joana, na sua proposta, vem pegando o que há de espírita em todas as psicologias, faz uma síntese, falando esse ponto dessa psicologia é bom, conversa com o espiritismo e apresenta para a gente. Esse ponto que Freud falou é interessante, porque ele ajuda e fala com a proposta espírita, e ela explica aquele ponto. Só que ela amplifica todos os teóricos, porque eles são materialistas. Se não são materialistas, se omitiram na fala da realidade espiritual. E dentro dessa perspectiva, ela vem explicar da importância de se conhecer essa anatomia. E por que que Jung chamou esse ego também de complexo do eu? O que é esse bendito desse complexo? O que é o complexo? A gente popularizou falando, ah, fulano é complexado, fulano é chato demais, não conversa com ele não, cheio de complexo. A gente não fala assim? É inconsciente. Popularizou o termo. Freud começa a apresentar um tal de complexo de Édipo, complexo de Electra, e ele vai trazendo essas informações. E o Jung aprofunda essa realidade. Ele vai explicar o que é o complexo. E essa proposta de Jung, ela é diretamente ressonante com a proposta espírita. Ela fala diretamente para a realidade espírita quando ele tece a teoria dos complexos. Um complexo, no conceito junguiano, que é ratificado pela realidade espírita, é uma ilha de emoção, viva, é um molde vivo, é um ser dentro de nós. E esse ser, ele tem uma fala, ele tem um cheiro, ele tem uma cor, é um ser vivo dentro de nós. E esse ser é ativado por processos de associação, de imantação magnética. É como se essa realidade, ela atuasse a partir de processos magnéticos associativos. Imagine só que a minha camisa, essa camiseta azul, ela é um complexo. Imagina que ela é carregada, é uma bateria carregada de energia. E eu começo a andar por esse salão com essa imantação carregada sobre mim. O que o complexo faz? Ele é como um imã. Tudo que tiver azul no salão, ele vai atrair. Vai começar a puxar para ele. Porque entra na sintonia, na vibração. Se eu começar a andar aqui com essa blusa magnetizada, essa camisa magnetizada, ela, por associação magnética, ela vai atrair tudo que é azul. E vai ser arrastado na minha direção. Como um imã. E assim é um complexo. É uma vida própria. Ele fica atraindo e repelindo também situações que têm a ver com o tema do complexo. Só que ele é uma força viva, é uma personalidade. Quando os nossos pais, por exemplo, estão nos educando, e ele fala, menino, não faz isso. Não faz isso, vai apanhar. Ou, parabéns, você tirou a nota. Ou a voz. Essa voz tem magnetismo. E o que ela está fazendo na psique do indivíduo que a recebe? Criando um complexo. Forma-se um molde, um duplo do pai dentro de nós, como um complexo, que nós chamamos de complexo paterno. Tem uma voz, uma atuação até comportamental. E quando a mãe fala, quando a mãe dá o peito, quando ela dá o carinho, está formando o complexo materno. É um núcleo de energia. André Luiz fala que esses núcleos, eles têm cheiro, têm cor, têm peso, têm voz, têm som. É um ser completo dentro de nós. Agora imaginemos, dentro dessa lógica dos complexos, que se ele trabalha por associação, qualquer coisa entra na rede de associação do tema do complexo.
Se alguém aí pela voz fala azul, a palavra azul liga o complexo. Aí ele aciona o complexo, entrou na vibração. Basta uma voz para ligar o complexo. E é por isso que nós somos complexados, porque as coisas ficam tocando em áreas que ativam e se desativam. E quando esse complexo é ativado, ele vem para a área da luz. Ele se levanta daí e pula nas minhas costas, como se eu incorporasse. Foi o que os metapsiquistas, Pierre Janet, Charles Richer, chamaram de personismo. Que é quando o médium, ou a personalidade de consciência alterada, dá vazão a uma personalidade dele mesmo em alteração de consciência e passa a falar. Só que isso é um transe profundo, onde a consciência está alterada. Então a pessoa age como se ela tivesse incorporada como uma outra personalidade, que é a personalidade primeira dá lugar e apaga, e a personalidade segunda aparece e toma conta. Quase num estado de dupla personalidade. Normalmente, no cotidiano, esses complexos eles não geram uma alteração de consciência nesse grau de alteração. De eu perder a consciência e ficar com a personalidade dupla. Ele é um espírito quase como um obsessor. Que ele vem encostando e você começa a acostumar com ele, ele encosta e você nem vê que ele está lá. Então não altera a consciência, mas você vai adotando o discurso do complexo. Você vai se identificando com a proposta do complexo. E quando você olha, você está repetindo a história dos seus pais. Porque os complexos que eles instalaram em nós estão tão enraizados e montados nas nossas costas, saindo da área da consciência, que nós passamos a ser um cavalo guiado dessas personalidades que nos dirigem para repetir a história transgeracional da família. Vocês já viram alguém assim? Casou com um homem parecido com o pai, com uma mulher parecida com a mãe, aí separa, faz de novo e vai repetindo a história. André Luiz fala que pouquíssimos são os espíritos que conseguem romper com essa transgeracionalidade. Espíritos que não conseguem deixar-se arrastar pela realidade da alma da família e se sobrepõem em ascendência moral à estruturação familiar. Aí a Joana fala, nós precisamos aumentar essa taxa de sucesso. Aí ela escreve a obra. Porque o que ela quer de nós, na proposta dela, que é a de Jesus, é que nós comecemos a transformar essa exceção numa regra, através da proposta psicológica. Se um complexo sai da escuridão e toma, pulando nas minhas costas, com um discurso, com uma fala, com uma reivindicação, com um jeito como se eu tivesse incorporado, e eu vou vivendo esse complexo, a minha personalidade, ela não está se realizando. Porque eu tenho um volume de experiência que está guardado aqui, no meu inconsciente profundo, inclusive a minha missão nessa encarnação está aqui no inconsciente profundo. Só que aí vem uma personalidade que meu pai e minha mãe instalou em mim, porque precisava, tem que ser assim. E essa personalidade deles fica de tal proeminência que eu perco o contato com minha missão. Elas montam nas minhas costas e eu vou viver uma cópia da vida deles de costa para o meu inconsciente. E enquanto isso, a minha encarnação não está sendo realizada. Eu não estou realizando meu compromisso espiritual, repetindo a história do inconsciente familiar. A Joana propõe que precisamos ter consciência para tirar esses complexos das nossas costas e começar a ter ouvidos para eles, porque eles não podem acabar, eles fazem parte do processo de saúde da alma, mas eu não posso ter só esse ouvido para cá. Eu tenho que ter o ouvido de ouvir também aqui, no interior da alma, nessa realidade da alma. E o nome desse processo, que já era adotado pelo Espiritismo, chama individuação, no conceito junguiano. Mas os espíritos superiores, como André Luiz, aí outros espíritos, falam que nós passamos por individuações. Inclusive usa esse termo. Na obra O Consolador de Emmanuel, ele fala das sucessivas individuações.
Eu preciso de uma infância maior na criança para que ela possa acomodar a quantidade de encarnações que ficaram para trás. Então eu preciso de uma infância grande. Eu faço uma retração das vidas e à medida que eu reabro essa personalidade para que ela se desenvolva numa estrutura egóica, eu preciso dar tempo para que haja um recalque profundo dessas energias no inconsciente e a infância se torna maior por necessidade de acomodação e sentar todo mundo nesse salão, porque é muita cadeira. A infância tem que ser grande para eu ir organizando os personagens ali dentro. Dentro dessa realidade, essa infância maior, ela acomoda o passado, que vai se tornar também um presente, porque esse passado que está cheio de energia, ele também é um presente. Ele é presente em sintoma e presente em virtude. Ele é presente em patologia e em potencial espiritual, que ele vai voltar. E a educação nova dos pais, que vão instalar novos complexos nessa existência, vai estruturar essa realidade egóica para dar conta desse grande volume que está vindo. Então, soma-se o material de outra vida e o material dessa vida. Quando essa realidade acontece, é como se nesse ambiente da alma, cada um de vocês fosse um complexo ou um conjunto de complexos na alma dessa sala. Eu sou a consciência e vocês são os complexos. Agora imagina dar conta de tanto volume, de tantas vozes no inconsciente profundo. É como se um de vocês pudesse levantar a qualquer momento, desde que um estímulo externo ou interno, um pensamento, um comportamento, ativa e vibra na sintonia de algum de vocês. Vocês se levantam e vêm para a área da consciência e pulam nas minhas costas. Pronto, o complexo está constelado ou ativado na proposta de Jung, de Joana e da psicologia profunda. E isso fica acontecendo a todo tempo. Nas vozes, nos sentimentos, nas coisas que projetamos na vida, é uma realidade. Tinha uma família que o pai era fazendeiro. E ele tinha muito dinheiro, uma pessoa rica, muitas fazendas e tudo. E era naquela época que a estrutura bancária era uma estrutura precária, não tinha cartão, não tinha cheque, não tinha nada. E tudo era comprado à vista. Você não fazia prestação, né? A nossa bendita prestação, os nossos benditos boletos, que ninguém vive sem. Então você não podia fazer isso, não tinha como. Então ele comprava tudo à vista, tudo à vista. Aí ia comprar, como era rico, ia comprar caminhonete, pô, chegava com uma mala de dinheiro na concessionária, imagina. Quem que faz isso hoje? Não tem, né, até um risco de vida. Ele chegava com uma mala, 2 malas de dinheiro, chegava, abria e comprava móvel assim, comprava carro assim, comprava tudo assim. Era essa a realidade. E não fazia prestações, até mesmo porque não era como é hoje. Dessa sociedade do consumo como é hoje. E os filhos cresceram vendo isso. Cresceram vendo esse pai administrar as finanças assim. Aí hoje, atualmente, em 2024, esses filhos fazem a mesma coisa. Eles têm horror a fazer prestação. Às vezes é até melhor comprar parcelado, pegar o dinheiro e investir. E com o investimento que eles têm, são todos fazendeiros, fazer outro investimento, usar o dinheiro com raciocínio. Mas tudo que vai comprar, a alma do pai está lá. Por que não comprou o carro assim? Não, eu junto primeiro, faço tudo assim e pago à vista. É a alma do pai, está lá. É bobo, mas está lá. Virou um complexo. E você olha, todos os filhos são assim. Anda na cidade, não usa cartão, com um bolo de dinheiro assim na carteira. É um complexo. Esse é um complexo. Só que eu estou falando de uma situação banal. Tudo vai pagar, está nas lojas, tira um bolo de dinheiro da calça, conta e paga. Como se vivesse na década de 50. É o complexo paterno. Fica essa voz interna. E você percebe que há uma honra à realidade do complexo. Fala, fulano, por que você não passa no débito, faz um Pix, né? Ninguém anda com dinheiro mais. Quem que vai em banco agora para, né, numa cidade perigosa, a gente nem vai em banco mais. Só determinadas, né, adaptações da tecnologia que as pessoas vão em banco ainda e tal. Não, não posso. Há uma fidelidade a essa sombra. E você sente que se mudar está traindo alguma coisa. E nem sabe por quê. Como se estivesse traindo aquela realidade. É o complexo. O complexo ele traz essa dinâmica.
Então nós fazemos um pacto com essa sombra, reproduzindo a realidade dela, porque ela quer sobreviver. E qualquer tentativa de transformação gera um mal-estar. Dá medo, não vai dar certo, e vão me roubar. E se eu usar o aplicativo, vai vir um bandido e vai me roubar. Vai ter o golpe. Aí começa o ego. Porque fazer o rompimento com a dinâmica do dinheiro, de adotar um cartão, usar o aplicativo, é romper com o pai. E assumir a própria responsabilidade. E começar a fazer as próprias escolhas. Mas o modelo do pai poderoso, fazendeiro, é tão forte que não consegue se libertar. Então faz esse modelo. Eu não estou dizendo que comprar as coisas à vista é errado, não, pelo amor de Deus. Estou falando que é o excesso, a dinâmica. E isso vai se consolidando dentro dessa realidade. Então o complexo vai modelar esse inconsciente primitivo. Imagina que todas essas encarnações são conjuntos de complexos na nossa existência. E elas vão modelando a nossa personalidade. Agora, se nós não temos consciência lúcida de ficar, que voz é essa aqui? Quem que está falando aqui? Por que eu faço isso? Por que fulano veio e falou para eu ter um cartão de crédito e isso me incomoda tanto? Aí começa a reflexão. Aí você olha, quem que está aqui nas minhas costas? Deixa eu ver esse complexo. Aí você vai olhar para o complexo. Aí começa a reflexionar, que é a maior característica da consciência humana. O animal não reflexiona. O indivíduo de consciência de sono não reflexiona. Ele come, pratica o sexo, se alimenta, compra coisas e vive a vida assim, pelo automatismo. Não tem reflexão. Quando nós começamos a reflexionar, nós começamos a olhar os reflexos que estão dentro de nós. Então nós começamos a nos libertar de nós mesmos dentro dessa realidade. Aí começamos a proposta da reforma moral. E isso dói. Mas essa dor é uma dor diferente. Ela é uma dor muito diferente da dor de não romper com os complexos, de ressignificar os complexos. Porque ela é uma dor que na psicologia profunda, na psicanálise, nós chamamos de neurose. É quando existe uma lógica de um complexo que nos toma, um complexo que nos monta nas costas da consciência e que nos dirige, sem que nós tenhamos qualquer tipo de reflexão a respeito dessa realidade. E nós temos ganhos com isso. Porque por trás dessa compra em dinheiro, tem um medo ali, um medo do pai. Eu não vou fazer nenhuma parcela porque eu posso ficar na penúria e não ter como pagar. E eu não suporto ter uma dívida moral. Então, por trás dessa reação tem um medo, e esse medo também é passado. Eu só vou pagar no dinheiro porque o medo que meu pai tinha é o mesmo medo que eu tenho. Então, aquilo começa a modelar. Então, eu tenho ganho na prática do complexo, que apazigua a minha realidade. Eu vou ter um filho. Por que você vai ter filho? Qual é a ideia de você ter filho? Ah, porque eu não quero ficar só. Porque quando eu estiver doente, velho, eu quero alguém para cuidar de mim. Olha a fantasia. O que essa fantasia está falando? Olha o que você está jogando em cima do filho. Já parou para pensar nisso? Não, vou ter um filho, porque aí quando chegar no Natal ele vai me visitar. Quem garante? Mas nessa fantasia tem um sentimento. O que você está acessando aí? Por que você está com medo disso? O que é? Na realidade tem um sentimento aí. E o complexo está falando. E ele fala nessas realizações. Ah, eu vou ter filho, aí você vai olhar a fala, é cheia de medo. Porque eu quero uma família grande para não ficar sozinho, porque eu vou ficar doente, eu quero alguém que cuide de mim. O que você está ouvindo? Olha os motivos, a finalidade. Já tem uma coisa falando aqui, ó, a voz do complexo está escapando. Então eu tenho um ganho, eu vou ter filho para ter um ganho. Aí esse filho nasce, que era para ser jogado para a vida, para ele acontecer e fazer o processo de individuação dele, aí você fala, não, eu vou construir uma casinha para você ficar aqui. Aí quando você vê, tem um homem de 40 anos, sem emprego. Você está bancando ele para satisfazer o seu medo. Aí ele começa a ficar doente, porque como ele não está fazendo a individuação, vai adoecer. Aí faz psicopatologia. Ele vai cair em depressão, vai ter pânico, pode virar usuário de droga.
Então você começa a ter problemas com uma pessoa de 40 anos, mas eram problemas que eram da época de 15 anos. Quando a pessoa tinha 15 anos, da adolescência, são problemas infantis. Para satisfazer o quê? O meu medo de ficar sozinho. É o complexo. Então o complexo ele dita uma finalidade que vai satisfazer, eu tenho um ganho com ele. Então ainda que eu pague um preço patológico, eu opto por caminhar na lógica do complexo, porque eu tenho um ganho. Então vem uma dor, aí eu começo a sentir dor, porque gera uma fixação de uma fase que tinha que ser superada e não foi superada. Ficou estacionado. Então eu tenho problemas infantis como um adulto. Esses problemas já passaram do tempo. Eu não tinha que estar dizendo, vai estudar, vai arrumar teu quarto, vai fazer as coisas, que essas coisas a gente fala para criança. Quando isso começa a acontecer com uma pessoa de 40 anos, você não vai ouvir a mesma resposta. Isso vai dar problema. Problemas sérios. Então, o problema vira uma patologia, mas não resolve. Porque se resolver, você vai perder a presença patológica que te apazigua o medo. Faz sentido isso para vocês? Então, essa é a mágica patológica do complexo. Então, eu começo a experimentar uma dor que não tem sentido. Ela vira uma repetição, é uma dor vazia. É a dor da depressão, da angústia, da ansiedade. Um medo que eu poderia ter trabalhado durante toda a minha existência, fazendo terapia, em vez de jogar ele no filho, para usar o filho como boia de salvação, vou fazer terapia, vou me trabalhar, vou entrar em contato com esses medos. Eu vou ter o filho, mas por outros motivos, não por esse. E vou liberar a personalidade do filho para crescer. Aí ele cresce saudável, eu também fico saudável. Então eu me libero da lógica do complexo quando eu olho para o complexo e escuto o que ele está falando comigo. Quando isso não acontece, dói. Só que é uma dor vazia, sem sentido. A perda do sentido existencial. A perda da realidade de vida. Porque gera uma estagnação. Uma fixação infantil de uma personalidade que já deveria. O corpo foi e a alma ficou. Então você tem uma personalidade infantilizada num corpo de 45 anos. Com conflitos de natureza infantil. Que todos nós temos, todos, sem exceção. Todos nós. E a nossa meta existencial é essa. Durante toda a existência fazer esse trabalho de aprofundamento. Quando essa realidade se dá, Joana propõe, eu tenho uma outra proposta. Olhar para o complexo, reflexionar e fazer a integração dessa imagem. Para que essa energia continue na ascensão dela na direção do anjo. Porque nós estudamos o que? Ela começa lá no espectro do instinto e quer ir para Jesus. Ela quer acontecer na direção de Jesus. Quando nós fixamos, parou a marcha, estagnou. Então nós desenvolvemos, mas não evoluímos. Então faz a neurose. O que é a neurose? Uma dor sem sentido. Um vazio existencial. E Joana então ela fala assim, vai doer olhar. Mas é uma dor rica, como se fosse um parto de uma mãe, natural. Dói demais, mas eu quero de novo, quero ter outro. Estou apaixonado. Não é assim que a mãe faz? Nessa vida eu não vou saber, mas eu acho que é assim. Né? Dói que é, né, que eu escuto falar que dói demais. Mas depois que nasce, apaixona. É aquela coisa rica, iluminada que fala, eu enfrentaria essa dor outra vez. Essa é a dor da reforma moral, é a maêutica, de Sócrates e Platão, que através das perguntas faz o parto das ideias, que faz essa realidade profunda para a personalidade acontecer. Então eu vou começar a conversar com essas personalidades interiores, olhando para elas, como que elas estão me atravessando, como que elas se levantam daí, vêm até mim, me demandam situações até de dominação, eu vou, calma. Vamos dar vazão a essa realidade, mas a partir de uma realidade de transformação e não de estagnação. E essa é a proposta da psicologia espírita. Porque eu realizando essa realidade, eu saio da primeira fase do amor. A criança está na primeira fase do amor, é um amor egoísta. Como é que é o amor da criança? É passivo. Ela quer ser olhada, ela quer receber atenção. Ela quer ser validada, ela quer ser reconhecida, ela quer ser nutrida, ela quer ser amparada, mas ela não consegue dar nada disso. Porque ela nem tem psicologia para isso. O amor é uma coisa muito amadurecida. Então ela é passiva. É um amor egoísta nos moldes da infantilidade, que é a realidade psicológica necessária que todos nós passamos.
Quando essa psicologia não é ultrapassada, ela se atualiza na personalidade do adulto. E nós continuamos querendo receber, cobramos do filho, cobramos do marido, cobramos do centro, do dirigente da desobsessão, do palestrante, de todo mundo, transferindo a responsabilidade da nossa existência para outras pessoas ou para instituições, para que possa apaziguar a nossa realidade infantil. Dentro dessa busca, forma-se esse inconsciente primitivo, que precisa ser integrado, depurado, com todas essas vozes, através dos processos criativos da alma. Esse ego é um complexo. O ego também é um complexo. É o complexo do eu, que está no centro da consciência. É tanto que em psicologia nós falamos consciência egóica. No nível de consciência de sono, a consciência de sono acredita que a alma só é o spot de luz e só é a personalidade que está embaixo da luz. Ela acha que o prédio da cidade é a cidade. Ela acha que a ilha é a única parte do oceano. O ego não tem consciência que ele é ego, ele não sabe como ele é. Aí a Joana propõe, não, vamos melhorar isso no mapa da alma. O ego é só uma das residências das muitas na cidade da alma. Então eu fico com a consciência do ego. É quando o ego sabe que ele é ego, e ele é só um pedaço desse ego dentro dessa alma total. Quando ocorre essa realidade, você sai de uma inflação, de um processo de inflação, e você começa a ver e adotar a postura do servo. Começa a vir essa realidade. Tem uma sabedoria milenar que eu mesmo construí pelas minhas experiências e eu preciso ouvi-la. Porque ela sabe os caminhos. Ao mesmo tempo que ela sabe os caminhos de queda, ela também sabe os caminhos de sucesso. Então eu preciso ter contato, porque eu só sou um pedaço de mim dentro de mim. E eu tenho vários pedaços dentro de mim. E dentro dessa realidade surge a consciência da criatura psicológica. Da criatura de reforma íntima, de avaliação ético-moral da própria realidade, das demandas de poder, das realidades infantis, das somatizações, que são a leitura dos sintomas do corpo para acessar a sombra na alma, os processos das nossas angústias de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, transtorno obsessivo-compulsivo, a esquizofrenia, que são, na realidade, um contato. Quando olhamos para a lógica materialista, o que nós fazemos com essas coisas? Elas atrapalham a criatura monomaníaca no prazer. A criatura que está viciada em prazer. Adoecer nessa lógica é interromper os momentos de prazer. Então essa dor não tem sentido, porque na realidade ela paralisa os meus momentos de prazer. Essa é a visão. Então o que eu faço com essa dor? Vamos medicar. Medica ela. Vamos anestesiar essa dor, porque ela está interrompendo as minhas monomanias de prazer, da minha vida materialista, instintiva. Então o sintoma não tem sentido. É neurótico. E o que eu faço? Remédio nele, anestesia, e eu continuo vivendo, porque eu quero mais tempo para gozar o prazer-sensação. No nível da função-sensação. E assim a gente vai vivendo. Na proposta de Joana de Jesus, é diferente. Ela nos propõe uma realidade existencial a qual o indivíduo vai olhar para essa realidade e ele vai começar a partir da dor a puxar o fio. A dor tem sentido. Qual é o símbolo desse câncer, dessa enxaqueca, dessa gastrite que ela está refletindo minhas emoções? O que esse problema com esse filho, com esse marido, está querendo me dizer que eu não estou vendo? E que está constelando nesses complexos coisas para mim que são inconscientes e que precisam ser integradas à minha alma. E esse problema agora, na realidade, é um farol que me direciona a um mundo de sentido existencial profundo. Totalmente diferente. É uma realidade integrativa, não uma realidade dissociativa. Dentro dessa proposta de Joana.